Graças e paz, amados. Quero hoje dar sequência à nossa série de vídeos a respeito de Jesus. E no nosso segundo vídeo, hoje, nós iremos falar de Jesus como nosso Salvador. No primeiro vídeo, caso você não tenha visto ainda, que você possa assistir depois, Jesus, o Filho de Deus. E como eu disse no vídeo anterior, existem várias passagens que nós poderíamos falar de Jesus como Filho de Deus e hoje, no caso, de Jesus como Salvador. Mas eu trouxe algumas passagens aqui que eu considero importante para a nossa reflexão do dia. Eu vou ler a primeira passagem que está em Romanos, capítulo 3. Se você puder marcar depois ler na sua casa, do versículo 21 ao 26. Mas eu vou ler aqui do 23 até o 25. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Amados, aqui nós vemos uma passagem muito interessante, muito poderosa, a qual fala que através de Jesus, através do sangue de Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados. E aqui a palavra nos ensina que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. O que nos faz separação de Deus é o pecado. O pecado seria o quê? Seria quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Pecado, se você quiser saber mais, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, vai falar um pouco sobre pecado. Em Gálatas, capítulo 5, vai falar sobre pecado. Em Apocalipse 21, no versículo 7 até o 9, mais ou menos ali, vai falar a respeito de pecado. Em Êxodos, capítulo 20, vai falar sobre pecado. Existem várias passagens que vão falar sobre o pecado. Mas o pecado é nós desobedecermos ao Senhor, nós desobedecermos a palavra de Deus. E aqui, como nos ensina, todos nós pecamos e pelo nosso pecado nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas que através de Jesus nós ali somos redimidos, nós somos perdoados dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus. Por isso que Jesus é o nosso Salvador. Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aquele ato, a crucificação, o sangue derramado, ele sendo justo, ele sendo um homem honesto, correto, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, sem nenhum pecado, ele foi entregue à morte por amor a mim, por amor a você. Daqui a pouco eu falo mais a respeito disso. Mas falando a respeito do pecado, o pecado, amados, ele entrou na vida do ser humano, né? Pela desobediência do homem, né? Então, o pecado, como eu falei, é nós desobedecermos a Deus e a sua palavra. E como que o pecado entrou no mundo? Ele entrou pela desobediência. Nós vemos essa passagem em Gênesis, capítulo 2. Vou pegar aqui para nós lermos rapidamente essa passagem. Gênesis 2, no 17, vai dizer assim: mas, aqui é Deus falando para o homem, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui é o Senhor fazendo um alerta ali para Adão do que ele não podia fazer, que era comer esse fruto proibido, que era o conhecimento do bem e do mal. Mas ali, em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que Adão e Eva, eles obedecem à ordem do Senhor, e ali eles acabam comendo aquele fruto, desobedecendo ao Senhor, e ali o Senhor lança uma maldição sobre a serpente, sobre a mulher, sobre ali também o homem, uma consequência pelo pecado. E como nós lemos aqui no versículo 17 de Gênesis 2, diz que se o homem desobedecesse, comesse daquele fruto, ele certamente conheceria a morte. Então, a morte entrou na vida do ser humano através da desobediência, através do pecado. É por isso que Jesus, o nosso Salvador, ele nos perdoa através do sacrifício dele, quando nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus.
reconhecemos que Jesus, ele veio como homem, porém ele venceu todas as adversidades humanas e ele passou nessa terra sem pecar e ele foi entregue à morte injustamente por algo que ele não cometeu, por um crime que ele não cometeu, pois na época que Jesus foi crucificado, era crucificado aqueles que haviam cometido algum crime grave, e Jesus não tinha erro, não tinha dolo, não tinha nada de errado para ele ser crucificado. Ele foi crucificado injustamente, e pelo sacrifício dele, pelo sangue na cruz do Calvário, nós somos perdoados pelos nossos pecados. Existem várias passagens que vão falar sobre isso. E como consequência do pecado, né, como eu disse, veio a morte, tanto que em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Então nós vemos que o pecado entrou no mundo pela desobediência e isso nos trouxe separação de Deus e nos leva à morte. Mas através de Jesus, o Filho de Deus, através do sacrifício dele, nós somos perdoados pelo Senhor quando nós erramos e confessamos nossos pecados a Deus e reconhecemos que pelo sangue de Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados. Ali nós temos os nossos pecados apagados. A palavra do Senhor nos fala que ali no profeta Miqueias, capítulo 7, vai dizer que nossos pecados são lançados ao mar do esquecimento. Ou também em 1 João vai dizer que se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel para nos perdoar. Então é necessário que a gente venha a confessar os nossos pecados e abandonar esse ato, essa atitude de pecaminosa que nós tínhamos, né? Que nós muitas vezes temos, que vai contra a palavra de Deus. Não quer dizer, amados, que eu e você nós vamos ser perfeitos. Nós muitas vezes vamos errar, nós muitas vezes vamos falhar. Porém, quando nós erramos, nós falhamos, nós devemos pedir perdão ao Senhor, reconhecendo o sacrifício de Jesus e reconhecendo que através do sangue de Jesus nós somos perdoados pelos nossos pecados e a partir deste momento tentando viver uma vida segundo a palavra de Deus. Existem algumas passagens, né, como eu disse, que fala de Jesus como Salvador, e eu separei somente algumas, né? Uma passagem, como eu disse no vídeo anterior, que vai falar de Jesus como Filho de Deus e Salvador, que é importantíssimo, né? É a passagem de João capítulo 3, do versículo 16 ao 18, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através de Jesus, nós não iremos perecer, mas nós iremos ter a vida eterna. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos amou, como mostra essa passagem de João 3,16. Por Deus nos amar de tal maneira, entregou Jesus. E pelo sacrifício de Jesus, por Jesus ter se entregado em nosso lugar, nós ali seremos salvos da segunda morte. Porque a primeira morte é a nossa morte do nosso corpo físico, a qual em Eclesiastes vai falar que nós vamos morrer, né? E nosso corpo vai voltar ao pó da terra, vai falar no livro de Eclesiastes. Aquela passagem que nós lemos ali de Gênesis capítulo 2, que vai falar que o pecado ali, que o homem, se ele comesse daquele fruto, ele ia ali conhecer a morte. No capítulo 3 vai falar as consequências daquele pecado e vai dizer que uma das consequências seria a morte, que diz que o homem voltaria à sua origem, que era ao pó da terra, que vai confirmar isso em Eclesiastes depois. E como todos nós sabemos, todos nós morremos. Uma coisa é certa na nossa vida, que mais cedo ou mais tarde, todos nós um dia iremos morrer. Mas a segunda morte é a nossa separação total de Deus. É onde a nossa alma vai ser morta se nós não ali tivermos o Senhor Jesus no nosso coração, se nós não tivermos ali confessado Jesus como nosso Salvador, se nós não tivermos ali abandonado a nossa vida pecaminosa, nós ali iremos ter a consequência da segunda morte. Mas todos aqueles que recebem Jesus como Filho de Deus, que recebem Jesus como Salvador no seu coração e confessam com a boca, esses serão salvos. Aqueles que buscam viver uma vida segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, não irá sofrer a segunda morte, mas irá
viver eternamente. Por isso que Jesus é nosso Salvador, porque Ele nos livra da segunda morte. A primeira morte não tem jeito, todos nós vamos morrer. Vai falar em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que é o homem e está destinado a morrer somente uma vez. Então nós iremos morrer uma vez. Porém, a segunda morte é a morte espiritual, a morte da nossa alma. Para aqueles que não tiverem Jesus no seu coração, terão a separação de Deus. Mas aqueles que creem em Jesus, que receberem no seu coração, terá a vida eterna. Por isso que Ele é nosso Salvador, por isso que a gente não vai ter a nossa segunda morte, mas nós vamos viver eternamente ao lado do Senhor. Nós podemos ver um pouco sobre isso no final da Bíblia, no capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse, mas eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso, mas se você quiser ler depois, leia Apocalipse 20, Apocalipse 21, 22, você vai ver um pouco daquilo que é promessa de Deus para nossas vidas, para nossa eternidade. E também eu citei algumas passagens aqui de Romanos, eu vou citar mais uma agora, que é no capítulo 5, e nós vemos que o livro de Romanos é um livro muito bom, amados. Se você quiser depois ler, meditar ele, porque ele é importante para a nossa fé, ele é importante, que vai falar ali sobre Jesus, ele é uma carta preciosa que nos ajuda a compreender o plano de Deus para nossas vidas, nos ajuda a compreender aquilo que nós devemos seguir, aquilo que nós devemos acreditar. O livro de Romanos é um livro muito importante. Se você puder depois estudar a carta aos Romanos, né? Eu vou ler aqui a passagem de Romanos, capítulo 5, né? Que vai falar a respeito do pecado, como eu disse, né? O pecado entrou no mundo, né? Se você quiser depois ler na sua casa, seria a passagem do capítulo 5 de Romanos, do versículo 12 até o 21. Porém, eu vou ler aqui do 19 até o 21. Sobre a questão do pecado ter entrado no mundo e a graça do Senhor que vem através de Jesus. Diz assim no 19: Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, pelo pecado de Adão, pela atitude de todos nós somos feitos pecadores. Voltando aqui. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma passagem aqui que vai nos mostrar que Jesus é o nosso Salvador. Essa graça aqui que a palavra do Senhor nos fala, a graça é o que Jesus trouxe para nós, que é um favor que nós não merecemos. Nós falamos que a graça é um favor imerecido, é o que nós não merecíamos. Por quê? Porque nós erramos, porque nós falhamos, porque nós pecamos. Se você ler as passagens que eu citei sobre o pecado na Bíblia, você vai ver que eu, você, todos nós erramos, todos nós pecamos. E é por isso que pelo sacrifício de Jesus nós somos perdoados. Antes da vinda de Jesus, se você for ler no Antigo Testamento, era necessário para perdão do pecado do ser humano ser oferecido um cordeiro. Era levado ao sacerdote ali, um animal puro, sem mancha, e era oferecido aquele animal como um sacrifício. E pelo sangue daquele animal nós éramos perdoados dos nossos pecados. Mas Jesus veio e Ele retirou o pecado do mundo. É por isso que fala que Jesus é o cordeiro que veio e tira o pecado do mundo. Por isso que hoje não é necessário mais nós sacrificarmos animal, porque o sacrifício de Jesus foi uma vez só e ele foi único. E através do sacrifício dele, o sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue que representa a nossa vida, o sangue que é símbolo da vida, é por isso que pelo sangue de Jesus nós somos perdoados, porque o sangue representa a vida. O sacrifício de Jesus nos trouxe a vida e a vida eterna, amém? Uma última passagem que eu vou ler aqui está em Lucas, capítulo 9. Deixa eu pegar aqui, Lucas, capítulo 9. Se você quiser depois marcar para você ler do 18 ao 22, mas eu vou ler somente o 22. Aqui é Jesus falando com seus discípulos, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas,
e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Então nós vemos aqui, como eu disse, o próprio Jesus disse que era necessário que ele morresse para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, porque pelo sacrifício dele, pelo sangue dele é que nós somos perdoados. Só que no nosso terceiro vídeo, você pode assistir na semana que vem, eu irei postar novamente um vídeo, eu irei falar um pouco do poder de Jesus, irei falar um pouco de Jesus na obra da criação, irei falar um pouco de Jesus fazendo milagres, irei falar um pouco do poder, da glória de Jesus e um pouco da ressurreição. Aqui eu falei um pouco da ressurreição e nós sabemos que Jesus, ele venceu a morte, ele se entregou, ele foi morto, porém ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi ali ressuscitado ao terceiro dia. Então eu irei falar um pouco mais a respeito disso no terceiro vídeo, né? Mas agora, para nós encerrarmos, né? Eu trouxe essa reflexão para nós hoje, para você compreender que Jesus, ele é o nosso Salvador. Eu peço desculpa pelo vídeo ter ficado um pouco longo, mas são coisas importantes que eu precisava dizer para cada um que está vendo esse vídeo, para entender o primeiro vídeo de Jesus como Filho de Deus, no segundo Jesus como Salvador, e no terceiro a gente falar um pouco do poder, da glória, da majestade de Jesus, dos milagres que ele fez e tudo mais, um pouco da criação, algo nesse sentido, né? E vai falar em Romanos 10, amados. Deixa eu pegar aqui na passagem da Bíblia. Romanos 10, no versículo 9. Romanos 10, no versículo 9 e no 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós vemos que é importante nós crermos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca para que a gente possa ser salvo. Então, essa é a reflexão de hoje, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam conhecer um pouco mais de Jesus, um pouco mais da palavra do Senhor. E agora eu vou fazer uma oração, e você, se puder, faça sua oração comigo, naquilo que você escutou hoje, naquilo que você já ouviu falar de Jesus, seja no vídeo que eu gravei semana passada, como Filho de Deus, ou que você escutou hoje, mas que você entendendo que Jesus como Filho de Deus, como Salvador, e crendo que Ele ressuscitou. Se você acredita em Jesus, se você acredita nele como Filho de Deus, se você acredita que Ele ressuscitou dos mortos, eu vou fazer essa oração, que você possa repetir essa oração, porque ela é importante para que Jesus venha e faça morada no teu coração, para que o Espírito Santo venha habitar na sua vida e para que você possa confessar com a sua boca e crer com o seu coração para que você possa ser salvo. Então que você possa fazer essa oração se você crer em Jesus com o seu coração. Amém? Repita essa oração. Senhor, eu te agradeço pela minha vida e eu te peço perdão pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu fiz que não agradou ao Senhor, que foi contra a tua palavra. Me perdoe, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha perdoar cada um dos pecados. E hoje eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu sei que Ele é teu Filho e eu reconheço Ele como meu Salvador. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Eu creio que Ele venceu a morte. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida e faça habitação em mim todos os dias da minha vida através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, você que fez essa oração, saiba que hoje é um dia muito importante, que o céu está em festas. E se você talvez ficou em dúvida, que você possa refletir no que foi dito hoje, no que foi dito no vídeo anterior, que você possa meditar nas Escrituras, a palavra de Deus, que você possa um dia confessar o Senhor Jesus como seu Salvador. Se você quiser me procurar nas redes sociais, se você quiser deixar seu comentário, eu peço que você venha a estar deixando seus comentários, a estar me procurando. Estou à disposição para tirar suas dúvidas, amém? Que você venha ter uma semana abençoada, que o Senhor venha guardar você e sua casa. Fique na paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe, Deus os guarde, e na semana que vem teremos mais um capítulo dessa história, né, sobre Jesus, amém? Deus os abençoe.